Fábio, como é que fica a questão do Conselho Nacional do Ministério Público? A gente falando muito no Conselho Nacional de Justiça, na demora, mas o Conselho Nacional do Ministério Público parece que virou um lugar muito corporativo, né? Eu tenho até um artigo junto com o Cláudio Couto, que é seu colega de programa, eu escrevi com ele, com a Vanessa de Oliveira, a gente estudou o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça. E uma das coisas que a gente fala lá nesse artigo, no artigo acadêmico, numa revista da GV, é que conseguir algum tipo de punição para um promotor no Conselho é uma verdadeira corrida de obstáculos, um funil estreitíssimo, né? É praticamente impossível. Quer dizer, a gente pegou o número de denúncias que chegam, o número de denúncias que geram algum tipo de punição é baixíssimo. E quando as punições acontecem, elas são super suaves, né? Agora, o que a gente fala, Nassif, é que houve uma certa frustração. Em 2014, quer dizer, em 2004, quando foi criado o Conselho Nacional do Ministério Público, se tinha uma certa expectativa de finalmente termos um controle externo do Ministério Público. Mas, na verdade, quando você vai ver a composição do Conselho, a maioria é formada por gente do próprio Ministério Público, né? Então, de externo não tem nada. É um órgão muito fechado, né? A maioria dos seus membros são do próprio Ministério Público. Então, uma das coisas, e acho importante se lembrar disso, Nassif, porque a gente discute muito Procuradoria-Geral da República, muito Ministério, e discute pouco o Conselho. O Conselho talvez seja uma chave para a gente tentar dar uma oxigenada no Ministério Público. Por exemplo, ampliando a participação de gente de fora do Ministério Público com assento no Conselho. E tem outros mecanismos. Uma hora, se tiver paciência, a gente, assim, o corregedor tem que ser sempre membro do Ministério Público. Tem uma série de instrumentos que vão dificultando qualquer possibilidade de punição. É muito difícil conseguir uma punição. Então, essa é uma discussão que bom que você está puxando aí, porque talvez seja uma das coisas que a gente devia repensar numa eventual reforma institucional do Ministério Público. Oxigenar o Conselho, mais gente de fora, né? Ter representação, talvez da sociedade civil e tal, porque não pode... o Conselho, Nassif, eu já encerro aqui, que eu estou me estendendo, o Conselho, às vezes, parece uma boa desculpa para o Ministério Público. Quando você critica o Ministério Público, fala, vocês têm pouco controle, muitas vezes eles usam esse argumento. Não, nós temos o Conselho. O Conselho não é controle externo. O Conselho é uma corregedoria, no máximo uma corregedoria ali do Ministério Público, mas não é um conselho externo onde a sociedade pode fiscalizar esse importante órgão da República Brasileira, né? Fábio, se o princípio da democracia são os freios e contrapesos, é evidente que tem o freio no Conselho Nacional do Ministério Público seria representantes da sociedade civil, né? E como é que você está vendo essa... pois não. Não, eu ia brincar, só uma frase que eu sempre digo no livro que eu escrevi sobre o Ministério Público e tal, eu sempre falo isso, é aquela frase do Madison, né, um dos pais fundadores da Constituição Americana, que ele fala que os homens não são anjos, porque se eles fossem anjos, não precisavam de controle, não precisavam de governo. Tem gente no Ministério Público que acha que porque prestou um concurso público ganha asas, né, angelicais. Ou seja, eles também precisam de alguma forma de controle e precisam, eventualmente, serem responsabilizados de suas escolhas. E o Conselho pode ser um bom caminho para isso. Você sabe que eu estava na TV Brasil, na época, lá, e o Ministério Público tinha uma parte muito positiva aí, que era a questão dos direitos humanos. Sabe por que... Dando cala a boca do Jack aqui. E daí eu resolvi fazer um programa para mostrar a face positiva. Levei até o Cláudio Fonteles, que foi o maior dos procuradores gerais, e nós fomos entrevistar o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, da ANPR. Que era um jeito corporativista, e como ele não podia participar do programa, gravaram vários trechos e colocavam na abertura de cada bloco, sem que eu soubesse o conteúdo. O primeiro bloco ele fala: o Brasil é um oceano de corrupção onde existe só uma ilha de honestidade, que é o Ministério Público. E a gente vê, isso aí, Fábio, o diabo é sábio por ser velho. Desde que eu comecei no jornalismo, todos esses caras que fazem da anticorrupção uma bandeira, então, fazem como negócio. Você pega o Demóstenes Torres aí, que era o campeão da Veja, aí, eleito pelo Carlinhos Cachoeira e com esquemas aí para beneficiar reportagens da Veja e tudo mais aí.
Ou seja, esse excesso de poder não adianta, leva os abusos que a gente está vendo na Lava Jato agora. Né? Falando aqui de novo o problema é quando você estuda há muito tempo uma instituição, que você tem muito artigo sobre ela, né? Então, outro artigo vai sair agora na revista Direito da GV, junto com o Rafael Viegas, a gente mostra que na Constituinte a preocupação sobre corrupção, né, em relação e o Ministério Público não existia. O Constituinte estava preocupado na defesa de direitos. Eles deram independência, autonomia, independência e discricionariedade para o Ministério Público para que eles cuidassem dos direitos sociais coletivos, que eram a grande inovação da Constituição. Esse Ministério Público que virou o guerreiro da corrupção, só quer saber disso, né? Ou pelo menos a face mais visível do Ministério Público que virou isso, foi uma transformação institucional ao longo dos anos, a despeito do desejo do Constituinte. Essa independência não foi para isso. A independência foi para o Ministério Público ser um defensor de direitos da sociedade. Né? A corrupção era um desses direitos, mas nunca o Constituinte. Pra você ter uma ideia, Nassif, na subcomissão do Poder Judiciário do Ministério Público, que foi a primeira a pensar o Ministério Público, a palavra corrupção aparece só 7 vezes. E as 7 vezes que elas aparecem, todas eram ligadas os parlamentares discutindo corrupção no próprio Ministério Público ou no Judiciário. A palavra direitos aparece quase 300 vezes. A preocupação era com direitos, não era com corrupção. Claro. Mas um ponto que levou a essa transformação, Fábio, foi, digamos, as primeiras operações policiais do Ministério Público que deram uma ampla repercussão na mídia. Eu lembro uma que eu até investi contra lá, que crucificaram o juiz aí, o Ali Mazloum, porque o Ali Mazloum tentou interferir numa investigação. Era uma investigação sobre um caso qualquer, e a Polícia Rodoviária Federal fez uma escuta que era da ação que o juiz estava conduzindo. E o juiz quis a escuta, obviamente, e o Ministério Público não queria dar. Então, eles começam a usar, acho que era o Frederico Vasconcelos aí, e aquele rapaz do Estadão, para mandar insinuações contra o juiz, mas insinuações pesadas mesmo. E você tinha o irmão do juiz aí que tinha feito declaração de renda, e, segundo eles, tinham remetido dinheiro para um país da Ásia. Não, era simplesmente aquele pop-up da Receita, que era um país próximo ao Brasil, que era claro que era engano. E, por acaso, eu tinha jantado alguns dias antes com um grande jurista, aí, um grande penalista, muito preocupado com direitos humanos, que tinha elogiado muito o Ali Mazloum para mim, sem que eu soubesse quem era o Ali Mazloum. Então, quando veio a denúncia, e eu conversava com a procuradora, minha amiga, eu falei, cara, o que vocês estão falando aí dessa denúncia aí? Isso aí não se sustenta, pô. Se o caso era dele, ele tinha direito. Não, mas tem mais coisas, que nunca apareceu, né? E ali ele foi crucificado. Ele era um cara que era para ir para o Supremo com o tempo, demorou, nem sei se foi nomeado desembargador, e daí um trabalho heróico, diferente, daquela Raquel Branquinho no Rio de Janeiro também, quando investe contra traficantes e tudo, aquilo dá uma baita manchete. Então, a partir daí, eles descobrem o jeito de usar a imprensa contra os adversários. Quando eu defendi o Ali Mazloum, estavam começando a montar o grupo de discussão do Ministério Público e eles começaram a me atacar lá. Daí era aberto o grupo. Daí um procurador me escreveu, falou, estão falando de você lá, esse aqui é o link. Eu cliquei no link, aliás, era uma procuradora que tinha ido até no meu aniversário um pouco antes. Eu cliquei no link e eles falaram, não, ele está... Porque eu tinha feito um artigo contra esse negócio de prisão antecipada. Eu falei, não tem cabimento você prender antes de... E quem estava ameaçado de prisão antecipada era aquele Luiz Estevão de Brasília, que estava envolvido naquele escândalo do Tribunal Regional do Trabalho. Daí eu recebo um e-mail por fora de uma procuradora, subprocuradora. Agora me falta o nome dela. E ela dizia o seguinte, olha o que fizeram comigo. 3 procuradores, aliás, um deles virou bolsonarista, mandam uma notícia para o Correio Brasiliense, me acusando. Ela foi a última que autorizou verba lá para o tribunal. Mandam me autorizando anonimamente, e com base nessa denúncia, eles me denunciam aqui internamente. Como é que vamos fazer nós que não usamos a mídia? Então, ali começou uma era de abusos aí que foi
que foi terrível, né? E sem o Conselho Nacional do Ministério Público aí atuando, né? Não, e você lembra, Nassif, que também houve uma tentativa, ainda nos anos 90, de tentar controlar um pouco a relação da imprensa, e não só da imprensa também, da polícia, juízes, com a imprensa, né? Que rapidamente foi carimbado de a lei da mordaça, né? Inviabilizou a discussão, e a ironia, né, que quem votou contra a lei foi o PT, que depois, quando virou governo, sofreu na pele as consequências de promotores e procuradores que podiam acessar a imprensa, falar o que quisessem e nunca serem responsabilizados por essas acusações. O PT... E o curioso, quem votou a favor naquela época foi o PSDB, e o PT votou contra. Não, o PT, naquela fase de oposição, era de um punitivismo também que Deus me livre. E é gozado, né? Porque a pessoa o político que começava a pegar essa bandeira da anticorrupção também virava um alvo. Tem aquele Ibsen Pinheiro, que comandou a CPI dos anões do orçamento lá, ele acabou sendo alvo, inclusive, de uma fake news aí que liquidou com a carreira dele. Esse clima de punitivo. Pega o BNDES, que você conhece bem lá, aquela história de pegar 40 pessoas, condução coercitiva, com a televisão cobrindo aquilo lá, senhoras grávidas e tudo, por terem assinado contratos de financiamento de exportação, que é a coisa mais legítima do mundo. Então, você pega esse caso lá de São João da Boa Vista do promotor, por que ele ganhou esse poder? Porque os políticos passaram a saber que qualquer coisinha, qualquer irregularidade administrativa, o promotor podia transformar em denúncia criminal. Então, você criou mini poderes por aí que, Deus me livre, para limpar vai ser uma dureza, viu? Olha, não tem... Nassif, eu acho que assim, um dia um estudo... Assim, todo mundo, acho que passou em governo, prefeitura, tal, deve ter algum processo, né? Porque o número... E é uma loteria, porque você pode ter um critério para um promotor de uma determinada cidade e o promotor de outra cidade ter um outro critério, né? Então tem um alto grau de imprevisibilidade, porque o Ministério Público é uma instituição que, além de tudo, além dessa falta de controle geral do Conselho, como você lembrou, é também uma instituição muito horizontalizada. Então, cada promotor individualmente tem muita autonomia, né, e muita discricionariedade para selecionar casos. Então, Sim. É uma imprevisibilidade. Uma coisa que pode ser um problema numa cidade, não necessariamente é problema na outra, né? Depende um pouco do acaso, da sorte. É um modelo institucional baseado no acaso. Ou seja, é um mau modelo institucional.